Olá galera, tudo bom com vocês? Vamos lá, mais um semestre iniciando, né? Agora o segundo semestre de 2021, né? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas vocês alunos, alunas do terceiro ano A do Colégio Estadual Tarsílio Mota. Vamos lá iniciar nossa aula de hoje, fazendo reflexão antes de começarmos na matemática, né? Então galera, você não cometa o mesmo erro de todos aqueles que desistem de mudar ou se sentirem presos aos seus hábitos. Se você realmente quiser e estiver disposto a se esforçar, será capaz de superar qualquer condicionamento. Então nós tendemos a nos conformar, né, com o nosso estado atual e devido exatamente a esse conformismo não galgamos, não pisamos, não damos passos mais avante em nossos projetos e às vezes nem sequer, né, fazemos ou temos ou nos achamos incapazes, né, de realizar projetos para as nossas vidas. Então vocês que estão no terceiro ano, nosso foco é principalmente o Enem, né, principalmente vestibulares, concursos. Então logo em breve vocês todos estarão no mercado de trabalho, né? Alguns já se encontram no mercado de trabalho, mas a maioria ainda está focado somente nos estudos. Então aproveite este momento e não, de forma alguma, nunca coloque limites, certo? Para os seus sonhos, para o que você deseja para a sua vida. Beleza? Bom, pessoal, eu costumo sempre falar para vocês, né, que o teu sucesso ele vai depender do tamanho do teu esforço, ok? Então vamos nos esforçar, que a recompensa ela virá no seu tempo devido, porque há tempo para tudo, né? Tempo para plantar e tempo para colher. Beleza? Então você planta hoje para colher no futuro, ok? Vamos lá então? Então, galera, nosso assunto nesse semestre, nesse terceiro bimestre de 2021, é geometria analítica, certo? No capítulo 6 aí do livro de vocês, certo? Procure aí capítulo 6, a geometria analítica. É uma geometria que vai lidar com o plano cartesiano, né? Deixa eu abrir aqui o nosso quadro para explicar para vocês rapidinho o que é um plano cartesiano. Então, galera, aí ó, na tela de vocês está aparecendo aí um plano cartesiano, certo? O que é? É a questão que a gente viu lá nos gráficos, lá no primeiro ano, né? Onde nós temos duas retas que elas estão entrepostas de forma ortogonal, né? Ou seja, elas se encontram formando ângulos de 90 graus. E nós temos aí ó, duas retas e cada uma recebe um nome, né? Nós temos a ordenada e a abscissa, certo? Então x, né, chamamos ela de abscissa, certo? E o y de ordenada. Então todo e qualquer ponto ele é formado sempre por x e y. Ele é chamado de par ordenado, porque é essa ordem aí. Primeiro vem um x, depois vem um y. Então, galera, para a sua direita aqui nós temos valores positivos, certo? Para a sua direita. Para a sua esquerda nós temos valores negativos. Então, supondo que eu tenho 1 positivo, 2 positivo, 3 positivo. Para a sua esquerda, menos 1, ou seja, 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo. Ok? Então, direita positivo, esquerda negativo. Para cima, também é um valor positivo. Para baixo, valor negativo. Então, supondo, tem 1, 2, 3 positivo para o y, né? E aqui eu tenho menos 1, menos 2, menos 3 para o y. Então, vamos supor que eu tenha formado aqui um ponto, ó, que vai do 2 até o 1, aqui, ó. Do 2 até o 1, esse ponto aqui, ó. Certo? Quais são as coordenadas desse ponto que sai do 2 ó, e vai para o 1? Então, lembrando que a gente começa, vou chamar ele de ponto A. Certo? Então, esse ponto A ele é formado por x valendo 2 e y valendo 1. Certo? Então, aqui é para a gente revisar, né, reprisar o que é o plano cartesiano. Certo? Para a gente começar realmente aí o nosso conteúdo. Isso aqui, né, galera, foi bem visto, né, no primeiro ano, nós já revemos, né, fizemos uma revisão desse mesmo assunto, certo? De gráficos, né, do primeiro grau, segundo grau, né, gráficos exponenciais, certo? Então, voltando lá para a página 116 do livro de vocês, sobre a geometria analítica, nós vamos analisar primeiro o ponto e a reta. Então, essa parte aqui que está aberta é a introdução, certo? Olha, criado inicialmente para o uso militar, o Sistema de Posicionamento Global, GPS,
É um sistema de coordenadas que se popularizou e hoje é usado por milhares de pessoas para localizar endereços, rotas, pontos na superfície da Terra. Atualmente existem outros 3 sistemas de navegação por satélite que também permitem a localização de pontos, né? O GLONASS, o Galileu e o Beidou. Você sabe como funciona esse sistema? Bem, acho que todos vocês já sabem como é que funciona, né? Mas vamos lá então, alguns dados aqui interessantes, ó, que o número de satélites de GPS que orbitam ao redor da Terra está por volta de 31, né? Nessa época aqui, em 2016, que foi publicado aqui, né? Foi feita a pesquisa, certo? Hoje existem, acredito que mais, né? E que o tempo em que ele leva para percorrer, ou melhor, percorrer a distância da circunferência da Terra, ó, são 12 horas. E olha a alturinha que eles se encontram lá, ó, 20.200 quilômetros de altura, certo? E a altitude, né, que eles satélites se encontram aproximadamente na superfície da Terra, por isso nós não conseguimos vê-los a olho nu, né? A não ser, né, aqueles satélites, né, que foram lançados há pouco tempo da SpaceX, né, se não me engano, SpaceX, né, se não me engano, que é uma linha de satélites, né, que está um pouquinho mais abaixo, certo? Mas a intenção também, né, é praticamente a mesma, ok? Então, galera, o receptor de GPS, né, na superfície terrestre, ele detecta um dos satélites e calcula a distância até ele, determinando assim um raio da esfera cujo centro é o satélite, né? Então é o seguinte, para você que não entendeu, vamos lá, vou abrir aqui. Ó, tá aqui um satélite, né? Ó. A imagem aí não vai estar bem clarinha, vou ampliar ela aqui, ó. Então você está aqui na Terra, certo? Você está aqui, por exemplo, nesse ponto aqui, ó. O seu celular ele vai emitir um sinal lá para o satélite, ó. Certo? Ele volta, né, esse sinal para o seu celular. Então, quando ele retorna o teu celular, ele vai te indicar, né, aonde você está. Ele vai entrar em contato com outro satélite que está aqui do lado, né, de um outro satélite aqui do outro lado, certo? Então, ele vai entrar em contato com outros satélites e assim determinar o seu posicionamento, certo? Fazendo cálculos matemáticos, certo? Porque na memória deles lá já tem os mapas, né, tem tudo. Então, ele faz e te dá com precisão um posicionamento, né? Até, às vezes até de 1 metro, né? De diferença somente. Então o receptor de GPS, né? Ele calcula dessa forma, certo? E nós temos aí a interseção da superfície da esfera com a superfície da Terra determinada, certo? Aliás, determina, né? Uma circunferência, certo? Na qual está localizado o ponto procurado. Então é dentro disso que foi falado aqui, né? Ó, circunferência formada ali, ó. Certo? Então ele vai detectar que você está dentro dessa circunferência entrando em contato com outros satélites também. Então nós temos aqui, né, a exemplificação disso que eu estava falando, né, outros satélites, né? Quanto mais satélites tiver, né, maior vai ser a precisão, né, do posicionamento. Então um terceiro satélite, perdão, vamos por 2 aqui, ó. Quando um segundo satélite é detectado, sua distância ao receptor é calculada e uma segunda esfera é determinada. A interseção da superfície dessa esfera com a superfície da primeira determinou uma circunferência C2, que intercepta a superfície terrestre. Então aqui, ó, ele vai, através desses 2 satélites, indicar um campo menor de posicionamento. Se acionar outro satélite, observe que o ponto vai ficar menor ainda. Por isso que a precisão é maior quantos mais satélites tiver. Então só precisa de 3 satélites, né? Um terceiro satélite forma uma terceira esfera cuja superfície intercepta a circunferência em 2 pontos distintos. Um dos pontos está acima da superfície da Terra, portanto sua localização não é considerada. O outro, na superfície da Terra, indica a localização correta do ponto procurado. Mas por que isso aqui é importante, galera? Por que isso é importante? Antes de a gente partir para as perguntas ali. Vamos supor que você está navegando, certo? Ou você está dirigindo num local que não tem muita sinalização, por exemplo. Ele vai te ajudar a ter o teu posicionamento com relação aos pontos terrestres, né? Norte, sul, leste, oeste, por exemplo. Né? A rosa de localização. Certo? Então, ele vai te orientar, né, em qual latitude, qual longitude você se encontra. Que é essa perguntinha aqui, ó. Quais são as coordenadas usadas para localizar um ponto na superfície da Terra?
Então nós vimos lá que no plano cartesiano, né, nós temos x e y, só que na Terra nós temos o que? Latitude e longitude. Nas aulas de geografia você estudou isso aí, né? Vamos ver aqui a Terra aqui novamente, né? Então você estudou lá na aula de geografia que aqui nós temos, né, ó, uma linha, né? Essa linha aqui é chamada linha do Equador, né? E mais para cá assim, nós temos uma outra linha, né? O linha de Greenwich, né? Então aqui, nessa linha do Equador, ela é chamada de quê? De latitude, né? Daí nós temos a longitude, né? Então são duas linhas que servem de referência para a localização. Então, sabendo disso aqui, certo? Fica fácil de localizar um corpo que está aqui, por exemplo, nesse ponto do mar, né? Ou aqui nesse outro ponto, né? Que ele vai dar a latitude e a longitude, certo? E também, né, indicar se ele está no norte ou no sul, certo? Então, tantos graus é dado em graus, certo? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, por exemplo, a nossa cidade de Poeiras, ela está mais ou menos a 4 graus, certo? 4 graus de latitude, né? Então está mais ou menos aqui, né? Essa regiãozinha aqui, 4 graus. Na verdade, a linha do Equador fica um pouco mais abaixo, certo? Então ela está a 4 graus sul, né? Certo? Não lembro a longitude, mas ela está a 4 graus de latitude. Você pode verificar aqui no GPS do teu celular, por exemplo. Então, galera, o que é usado como indicativo dessas coordenadas é a latitude e a longitude. Desculpa aí se eu tiver feito a troca aí dos nomes, né? Na horizontal e do vertical, né? Latitude e longitude. Na aviação também é necessária a determinação de pontos através de coordenadas. Quantas coordenadas são necessárias para determinar um ponto no espaço aéreo? Então nós temos 3 coordenadas necessárias. Quais são elas? A latitude, né? A distância entre a linha do Equador, né? A longitude, né? Com relação a Greenwich, e a altitude, que é em relação ao solo. Tá? Então são essas 3 coordenadas necessárias para determinar o posicionamento de um avião, né? Porque você já imaginou ele te dar uma indicação aqui de 1 grau, 10 graus ao sul, né? E 30 graus, né, de longitude. Sim, mas a que altitude ele se encontra? Então ficaria mesmo assim complicado tendo essas duas informações. Então a terceira informação, né, facilita a localização. Outras aplicações, pessoal, do GPS, né? Atualmente o GPS é usado em diversas áreas. Eu mesmo uso bastante, né, quando eu estou andando de bicicleta, né? Para calcular a minha velocidade, calcular a distância que eu estive me exercitando, né? Praticando esporte, certo? Então mantém o atleta informado da distância, da velocidade e do tempo de corrida. Também é usado na navegação aérea, marítima e terrestre, né? Muitas empresas de rodoviária, né, por exemplo, os ônibus, elas têm GPS, né? Os caminhoneiros, né, a maioria tem GPS, né, para indicar onde esses caminhões se encontram, né? Caso haja assalto, alguma coisa desse tipo, aí fica mais fácil a localização, né, do veículo. Também apresenta mapas das áreas de terra com maior ou menor fertilidade, certo? Então o GPS também serve para mapear. E é válido lembrar, né, galera, que nesse ano foi lançado um satélite brasileiro de monitoramento, né, principalmente da região amazônica, né, que facilita também, né, a questão de combate a desmatamento, né, também, e investimentos, né, em áreas tipo garimpo, essas coisas aí de forma legalizada. Vocês sabem que lá, né, existe muito garimpo, muita empresas, as nem empresas são, né, que não são nem registradas, né, que subtraem do solo as suas riquezas e exportam para outros países sem nem sequer a gente saber, né, nem pagam impostos nem nada. Então, o monitoramento via satélite, né, é importante também nesses casos. Também é usado, né, na paleontologia, né, na arqueologia e no rastreamento de animais. Olha a importância aí, né? Então já existem fazendas onde seus animais são todos rastreados. Tem um chipzinho de identificação, né, dos posicionamentos, né, de onde esses animais se encontram, né, até para fazer estudos, né? Então, galera, na introdução nossa aí, nós temos aqui na página 118 o René Descartes, né, que viveu entre 1596 a 1650.
ele rompeu, né, com as tradições clássicas da geometria grega e criou a geometria analítica. Então, o que nós vamos estudar hoje é graças a este carinha aí, né, o Descartes. Então, em qualquer ciência, o entendimento de um objeto de estudo é facilitado quando o representamos por mais de um registro, ou seja, desenhos, equações, símbolos e etc. E transitamos por esses registros de modo que a carência de um seja suprida pelo outro. Um exemplo notável dessa prática é a geometria analítica, concebida pelo matemático francês René Descartes, ou Descartes, né? Transitando entre a álgebra, né, e geometria euclidiana. A geometria analítica ela possibilita a representação de figuras geométricas por meio de coordenadas, equações ou inequações, por exemplo. Então, nós temos aqui o pau ordenado representado aí nesse gráfico, ó, nesse plano cartesiano, né? Onde o x aqui ele vale 5, não, o x vale 5 e o y vale 4. Então, ele é um par ordenado, né? Expliquei lá no início. Ordenado por quê? Porque ele recebe a ordem de x e y, certo? Primeiro vem x, depois vem y. A equação aí, ó, y igual a menos 2x mais 6, representa a reta abaixo. Então, essa reta aqui abaixo, aqui na sua esquerda, certo? Essa aqui, ó, é representado por aquele lá, menos 2x mais 6, né? Já estudamos isso aqui no ano passado como revisão, né? Enquanto que essa equação ali de x ao quadrado representa essa parábola aqui, né, do teu lado direito, certo? Mais à tua direita, ok? Então, olha, a equação, a inequação, né, que é x maior do que 4, representa o semiplano abaixo. Então, x é maior ou igual a 4. Então, ele parte do 4, né? Então, ele partiu daqui do 4 para mais do que o 4. Então, ele formou aqui um semiplano, né? Então, a geometria analítica ela estuda as figuras geométricas associadas a um sistema de coordenadas. Então, por exemplo, nesse sistema de coordenada, deixa eu complementar esse gráfico aqui, não perfeitamente, obviamente, mas vamos lá. Ó, vamos fazer sobre esse aqui. Eu tenho aqui uma figura, por exemplo, ó, formada pelo ponto A, pelo ponto B, pelo ponto C e pelo ponto D, por exemplo. Então, essa figura aqui, né, um retângulo, ele ocupa esse espaço todo aqui do gráfico, mas ele é formado por esses pontos aqui, o A, aqui, o B, o C e o D, certo? Então, através da geometria analítica é possível nós representarmos, né, uma figura geométrica dentro do plano cartesiano. Galera, para o que nos interessa nesta aula de hoje é o estudo da distância entre dois pontos, certo? Então, olha, observe aqui, ó, os pontos A, B. Então, um zoom aqui para ficar mais fácil para você entender, ó. Os pontos A, B, C e D, tá? Nesse plano cartesiano aí. Como indica aí, ó, a distância entre um ponto a outro, né, do x, por exemplo, e do y, é dada em unidade, certo? Não é dado em centímetro, nem metro, né? Então, é só uma unidade de medida, certo? Qual é a distância entre os pontos A e B? Então, qual é a distância daqui do A, né, para o B? Então, eu vou verificar, ó, que em cada espaço desse aqui é uma unidade. Então, temos quantas unidades aí? Então, temos uma, né, ó, temos uma unidade, duas unidades, três unidades, quatro unidades. Então, a distância entre o ponto A e o B é 4 unidades. Mas fazendo de uma forma genérica, matematicamente falando, certo? Eu vou considerar a distância como sendo um módulo, certo? Como sendo um módulo, porque o módulo não é negativo, certo? O módulo é positivo. As distâncias são positivas. Então, eu vou fazer a diferença entre eles, ó. A distância entre o ponto, vou colocar assim, ó, a distância AB, vai formar uma reta, não vai? Então, a distância AB, isso aqui representa tracinho, representa um segmento de reta, certo? É igual ao ponto final, vocês lembram na física, né? A variação, né? É o ponto final menos o ponto inicial, certo? O delta S, né? Então, vamos lá. Quem é o ponto final? O 7. Então, você vai colocar o B menos o A. Então, teremos 7 menos 3.
Logo, a distância vai ser 4, certo? Se nós tivéssemos o inverso, né? Não seria um número negativo, certo? O resultado seria um número positivo também, que nós vamos ver mais lá para frente nos exemplos. Então, galera, a distância é isso, certo? É o módulo. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui, que não está apagando. Pronto, apagou. É o módulo da distância realmente entre um valor e outro dentro do x, por exemplo, ou do y, né? Se eu calcular a distância entre o ponto D e o ponto C, né? Qual a distância aqui dos dois, né? O ponto C ao ponto D. Então, o ponto C é menos 2 e o ponto D é 4. Logo, a distância, se escreve aqui, entre o C e o D vai ser quanto? Em módulo, né? Lembrando que é em módulo, ou seja, vai ser 4 menos 2, certo? Vai ser 4 menos 2, certo? A distância, né, no caso aí, C e D, D e C, é a mesma, certo? Então, a distância vai ser quanto? Ó, 4, menos com menos é mais, né? Então, 4 mais 2, 6. Então, a distância é 6. Porque aqui nós temos 6 espaços, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 espaços. Beleza, galera? Tá tranquilo demais, né? Agora, às vezes, né, pode complicar. Certo? Sempre, aliás, complica, né? Nunca vai ficar tão facinho, né? Para variar. Então, nesse exemplo aqui, ó, da tua esquerda, nesse gráfico aqui da sua esquerda, nós temos ali o ponto A e o ponto B. Qual é a distância entre eles? Ó, de 7 até 1 é 6. Nesse segundo exemplo da tua direita, nós temos ali, ó, o CD, né, de C para D. Qual é a distância de C para D? Né, do 6 para o 2, ó, né? 4 a distância, beleza? Agora, o implicante, às vezes, pessoal, quando aparece nesse formato aqui, ó. Eu quero a distância do ponto A até o ponto... Cadê? Deixa eu diminuir aqui para ficar direitinho. Conseguir visualizar direito. Então, qual a distância do ponto A para o ponto B? E agora, essa reta aqui, ó. Agora, para a gente desenvolver, né, calcular, quando vier nesse formato aqui, nós vamos recorrer, certo, à geometria, né, euclidiana, a geometria lá, né, teorema de Pitágoras, né, pitagórica. O que é que nos diz o teorema de Pitágoras? Deixa eu apagar aqui, vamos lá para a próxima página. Formando ali um triângulo retângulo, e eu vou transcrever o triângulo retângulo aqui na sua direita, aqui, ó, para a gente exemplificar. Ó, que é que tem um triângulo? Ixi, mas tá feio demais, menino. Deixa eu ajeitar. Pessoal, meu celular ainda tá com a tela quebrada, viu? Tá terrível. Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho a hipotenusa, não tá nem escrevendo. Aqui do lado eu tenho um cateto, também não tá escrevendo. Vamos lá. Cateto, ó. Cateto, e aqui eu tenho hipotenusa. O que o teorema de Pitágoras nos diz, galera? Que o h ao quadrado, ou seja, hipotenusa ao quadrado, é igual, né, à soma dos quadrados dos catetos, né? Vamos chamar... Vou fazer o seguinte, vou colocar A, B e C que fica mais fácil, né, para você entender. Deixa eu apagar aqui, vamos lá de novo. Vou fazer aqui no meio, viu, galera, que a tela está quebrada um pouco nas pontas, tanto em cima e embaixo que é difícil. Vou chamar esse aqui de A, esse aqui de B, esse aqui de C. Então, o teorema de Pitágoras nos diz o quê? Que o A ao quadrado é igual ao B ao quadrado mais o C ao quadrado. Certo? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Okay? Então, esse princípio vai ser usado ali. Certo? Naquele gráfico que a gente viu anteriormente aqui. Ó. Quem é o A? O A é esse aqui. Ó. Quem é o B? Pode ser esse aqui. Quem é o C? Pode ser esse aqui. Mas posso inverter também, viu, galera? Então, quer dizer, para eu descobrir isso ali, ó, eu tenho que fazer o A ao quadrado, que é igual ao B ao quadrado, mais o C ao quadrado. E como é que ficaria esse cálculo aqui, galera? Vamos observar. Já que eu quero descobrir o A ao quadrado, então eu vou repetir, né? A ao quadrado. Quem é o B ao quadrado? O B eu estou usando essa parte aqui, né? Então, o B é o 8 menos o 2. Quanto é 8 menos 2? 6, né? Então, aliás, 6, né? 6 menos 2, né? Que é essa mesma distância aqui, viu, galera? Essa mesma distância aqui. Então, 6 menos o 2, que dá 4. Então, aqui ó, vai ser 4 ao quadrado. Afastar aqui um pouquinho. Não, vai dar pra gente fazer em cima aqui, não tem problema.
Quem é o C? Né? O C está aqui, ó. Nessa distânciazinha aqui, ó. 7 menos 4 é 3, ó. Então vai ser 3 ao quadrado. Logo, o A ao quadrado vai ser quanto? Ó? Vai ser o 4 ao quadrado dá 16, né? E o 3 ao quadrado dá 9. Então, o A ao quadrado vai ser 25. Você já sabe, né, que aqui, ó, esse ao quadrado vai ser levado para lá com forma de raiz quadrada. Então, o A vai ser igual a raiz quadrada de 25, que é 5. Pronto, então o A vale 5. Ok? Então, você vai usar esse processo para resolver, né, quando nós precisarmos encontrar uma distância, né, nesse formato ali. Então, olha, em alguns casos, pede para você calcular, certo? Já dando os pontos ali, ó. Sem dar o gráfico, né? Só nos pontos, ó. Então, calcular o comprimento do segmento AB em cada um dos casos. Então, tem o ponto A e o ponto B. Então, fazendo ali os processos de resolução tal qual foram feito aqui nesse exemplo anterior aqui, né? Usando o Teorema de Pitágoras, ó, eu tenho o ponto A e o ponto B. É como se fosse aqui, ó, esse ponto A e esse ponto B ali. Então, você vai usar o mesmo processo. Mas ele quer calcular o quê? Ele quer calcular o comprimento, certo? Ele quer calcular o comprimento, né, de cada um dos casos. Então, para o primeiro caso, caso A, eu tenho lá o ponto A formado por 3 e 4, ponto B formado por 8 e 16. Então, eu vou pegar o quê? 8 menos 3 dá 5, certo? Então, eu vou pegar aqui, ó, um zoom aqui. Para ficar mais fácil, ó, eu vou chamar esse aqui de x A, esse aqui eu vou chamar de x B. E não saiu. Deixa eu ver aqui. Vou chamar esse aqui de xb. Então, xb, ele vale quanto? Vale 8. O xa vale quanto? O x do A vale 3. Então, é a diferença dos dois, ó. 8 menos 3. Quanto é que é 8 menos 3 aqui? Ó, 5. Aí eu vou fazer a mesma coisa, ó, com esse 4 aqui do y. Vou chamar ele de y de A. E vou chamar esse 16 de y de B. Então, vou fazer o mesmo processo, ó. 16 menos o 4. Quanto é 16 menos 4? Isso, 12. Tá compreendendo? Então, fica mais fácil fazendo isso, né? Fazendo o x de B menos o x de A ao quadrado, certo? E o y de B menos o y de A também ao quadrado. Ok, galera? Então, seguindo esses passos, fica fácil de resolver, certo? Vou até fazer aqui direitinho aqui para vocês verem. Então, eu quero a distância AB, certo? O que eu vou fazer então, ó? Já coloco logo na raiz, né? Vou abrir logo uma raiz bem grande aqui. Vou fazer o A, né? Ó, é o x do B, né? O x do B menos o x do A. Opa, vou colocar o A fora do parênteses, então x de A ao quadrado, né? Mais o y do B menos o y do A também ao quadrado. Então, se eu usando a fórmula que é dada aí na página 120, você vai conseguir resolver e encontrar qualquer distância entre dois pontos, certo? Quando eles estiverem ali formando um triângulo retângulo, beleza? Se não estão formando um triângulo retângulo, é só diminuir, né? XA menos XB, né? XB menos XA, certo? É o módulo, né? O resultado não vai importar o sinal, certo? Então tá aí, ó. Basta resolver, né? Aqui eu tenho 8 menos 3, né? Ao quadrado, ó, mais o 16 menos 4 também ao quadrado. Então, fica 5 ao quadrado e 12 ao quadrado. Pronto, bastou resolver e encontrou o resultado conforme está aí já na resolução. Certo? Raiz quadrada de 169 dá 13. Então, a mesma coisa para o ponto A. Beleza, galera? Então, olha, quando tem aí o gráfico, né? O processo é o mesmo, só que o gráfico não está dando ponto, né? Ele não dá, às vezes, o ponto. Nesse caso aqui, ele está te dando o ponto, né? Um ponto Q, que é 6, né? O x de Q é 6. E o y de Q é 3. E aqui, ó, eu não tenho o valor do x ali, ó, mas eu já tenho a distância. Olha só como essa questão vai ser interessante. Ó. A distância é 5. Então, eu vou pegar aquela mesma fórmula e já colocar no lugar de AB, por exemplo, né? Ou PQ, né? Que é o caso aí, ó. Aí a fórmula seria assim, né? Deixa eu ver se escreve, né? Que tá ruim pra caramba para escrever. Ó, seria PQ, né?
igual raiz quadrada, né, do delta de x, né, ó, que é a variação do x ao quadrado, mais o delta de y ao quadrado. Pronto. Então aqui no lugar do PQ, você já vai colocar quem? Ó, a distância que é 5. Então você já substitui aqui por 5. Aí vai só diminuindo os pontos ali, que nem está aqui. Olha só. Né? Quem é dá para enquadrar o ponto aqui junto. Pronto. Ó, quem é o x do ponto P? É o próprio x. Então ficou x menos. Quem é o x do ponto Q? O 6. Então x menos 6 ao quadrado. Certo? Estou fazendo isso aqui, galera. Essa partezinha aqui. Então, quem é o y? É 0 e o 3. Pronto, 0 menos 3. Então, resolvi isso aí, elevei ao quadrado. Ó. Nós temos aí uma equação de segundo grau. Por que ficou uma equação de segundo grau, galera? Porque aqui nós temos ali, ó, x menos 6 ao quadrado. Certo? Menos 3 ao quadrado, que dá o quê? 9, né? Mas vamos logo para cá, ó. Então, esse x menos 6 ao quadrado é você pegar o x menos 6, multiplicar por x menos 6, né? O produto, o quadrado, da diferença de dois termos. Então, ó, 6 vezes 6 são 36. Menos com menos vai dar mais, né? Então, vai ser positivo aqui. 6 vezes x dá 6x, negativo, ó. E x vezes menos 6 dá menos 6x. E x vezes x ao quadrado. Então, passou a reta, somou, ó. Nós teremos 36, 12x e x ao quadrado. Ok? Aí depois vou juntar com o resultado desse 9 aqui, né? Certo? Vou chegar a essa equação que está descrita aqui, né? Que é x ao quadrado menos 12x mais 20. Beleza? Tranquilo? Daí é só resolver a equação, né? Através do delta, né? Que é o b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, né? Equação de segundo grau, né? O b é o 12, né? Então vai ficar 12 ao quadrado, né? Menos o 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 20. Então, vai dar 144 aqui, ó, menos 80. Então, 144 menos 80 vai dar o que aí? 80 mesmo, né? 4. Né? O A é 1, né? E o C é 20. 4 vezes 2 são 8, 80. Então, sobra quanto aí? 64, né? Então, 64. Beleza? Então, já descobri que o delta é 64. Depois do delta, nós fazemos o quê, galera? O x', né? E x duas linhas. X' é o quê? É o menos b. Então, vai ser o 12. Mais a raiz de 64 é 8, dividido por 2 vezes o a, que é 2, né? 2 vezes 1, 2. Então, nós teremos quanto ali, ó? 20 dividido por 2 vai dar 10. Então, aqui, ó, x igual a 10. Qual a outra raiz? Não. X duas linhas é o 12, agora menos 8, né? Dividido por 2. Então, nós teremos o quê? 4 dividido por 2, 2. Pronto, então, x linha, x duas linhas. Beleza, galera? Então, tá aí, né? Tem um outro aí, exemplo abaixo aí que você vai verificar. E tem os exercícios propostos, ó, que você vai fazer nessa aula de hoje. Ó, vamos fazer essa primeira aqui. Você vai fazer essa primeira. Vamos fazer também essa segunda e essa terceira para começar. Certo? A 1, a 2 e a 3. Ah, professor, não tem um... Dá uma pausa aí, verifique, né? Questão 1, questão 2 e questão 3. Valeu, galera. Até a nossa próxima. Um grande abraço.